Meus amados e meus irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer comentários sobre a lição de número 7. Estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho do Servo. E a lição de hoje, com base no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, estamos dando sequência de onde nós tínhamos paramos ali no capítulo 8, agora nós vamos estudar aqui o capítulo 9 de Marcos e o tema da lição de hoje, a transfiguração do servo. Esse é o tema que nós iremos discorrer com base no capítulo 9 de Marcos e você é o nosso convidado a ficar com a gente até o final dessa videoaula e aprendermos junto um pouquinho mais ou absorvermos mais informações para irmos à nossa escola bíblica dominical mais inteirados deste assunto e das informações encontradas aqui no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Antes de passar aqui as informações que nós queremos trazer, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm contribuído de uma forma direta e indiretamente com este canal. Alguns se inscrevendo, outros compartilhando os vídeos nos grupos locais de estudo de EBD e também eu quero agradecer a todos os irmãos que fazem parte do nosso grupo. É um grupo que nós fizemos e nós estamos ali reunidos para aprendermos um pouquinho mais no decorrer da semana. Sempre tem irmãos ali postando aí algumas informações concernente ao estudo semanal. E quando a gente chega no final de semana, a gente também posta ali as fotos das nossas EBDs por toda a nossa nação. Então, que Deus abençoe a todos e que o Senhor continue abençoando grandemente a todos os irmãos. Meus amados, o tema da lição, como a gente já falou a princípio, que é a transfiguração do servo, eu quero apresentar os objetivos. O primeiro objetivo é perseverar no caminho da vida cristã até que estejamos com Jesus. O segundo, testemunhar uma fé genuína e incondicional em Jesus. Terceiro e último objetivo é servir a todos os necessitados com alegria. Então, meus irmãos, esses são os objetivos que nós precisamos trabalhar no decorrer da ministração da nossa aula. A gente vai ver que todos eles estão dissolvidos em toda a lição. No ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 a gente vai estudar de uma forma detalhada acerca desses objetivos que a gente precisa colocar em pauta na hora da ministração da nossa em sala de aula, na nossa lição de número 7. Então, meus amados, nós vamos agora passar ao textuário para darmos continuidade aqui ao nosso estudo ou apresentação dessa videoaula. O textuário se encontra em Marcos, capítulo 9, e o versículo 3, que diz: as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobre modo brancas como nenhum lavandeiro na terra se poderia alvejar. Então nós percebemos aqui que o nosso textual ele traz informações acerca da transfiguração do Filho do Homem, ou de Jesus, do servo. E a gente vai observar que o escritor do Evangelho, que é João Marcos, ele vai nos informar de que as vestes de Jesus, elas eram resplandecentes. E isso a gente vai ver que João Marcos ele vai descrever com todos os detalhes. E ele vai dizer que nenhum lavandeiro, por mais hábil que fosse, por mais, vamos dizer, que perito que seja nesta arte de tornar as roupas brancas, não poderia chegar a esse nível, pois o que os discípulos vão ver, Pedro, Tiago e João, diante dele é Jesus, com as suas vestes resplandecentes. E aqui a gente precisa destacar que esse capítulo é um prenúncio da glória do Filho de Deus. E a gente vai observar que, conforme o texto que destaca, uma nuvem vai envolver tanto Jesus como as duas testemunhas, que eram Moisés e Elias, e a voz de Deus vai bradar no meio daquela nuvem, e os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles vão ouvir e vão ficar atemorizados, a tal ponto
de Jesus chegar e, de uma certa forma, consolar eles, dizer para eles que eles não precisam temer. E o interessante é que a voz de Deus vai confirmar uma vez mais de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o ungido, de que Jesus era o enviado do próprio Deus. E a gente, diante deste assunto que vai ser relatado aqui por João Marcos, no capítulo de número 9 de Marcos, nós vamos ver que vai seguir, vai dar sequência a outros assuntos. A gente vai observar que Jesus, quando ele vai levar esses 3 discípulos ao monte, quando eles descem do monte, que estão descendo ali depois de fazerem parte de todo aquele, vamos dizer que um movimento, né, de estarem presentes naquele cenário sobrenatural, quando eles descem aquele monte, que eles chegam lá no vale, lá no pé do monte, lá embaixo, a gente vai ver que os outros discípulos que ficaram, eles estavam em apuros, eles estavam em aperto. E tudo isso João Marcos vai dizer que foi por um caso de um homem que tinha um filho que desde criança, esse era atormentado por um demônio que o impedia de ouvir e de falar. E, de uma certa forma, manifestava nessa criança, a tal ponto de lançar no fogo, ora na água, a fim de tirar-lhe a vida. E vai ser esse pai, nesse desespero, olhando e entendendo que Jesus era a solução para o seu filho, vai ao encontro, mas não encontra Jesus, mas encontra os seus discípulos, e os discípulos ali, que ficaram ao pé do monte, que ficaram no vale, eles vão se mostrar pessoas indiferentes, eles vão se mostrar que são incapazes de realizar aquela libertação. E quando Jesus chegar aqui, vai ver aquele alvoroço todo da multidão ao redor dos seus discípulos, e os discípulos ao redor daquela criança. Jesus vai perguntar o que está acontecendo. E ali eles vão dizer, olha, o pai, segundo o texto aqui, vai dizer que é o pai que vai se levantar no meio da multidão e vai falar com Jesus e dizer, olha, eu trouxe o meu filho aqui aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E aí é onde Jesus, uma vez mais, vai censurar os seus discípulos acerca da autoridade. E se você observar, esse capítulo ele é muito extenso. O capítulo de número 9 de Marcos, ele é muito extenso. 50 versículos. E aonde a gente vai ver que, nesse capítulo, a gente vai ver a autoridade de Jesus, a gente vai ver a confirmação da chamada, a gente vai ver Jesus dando uma lição de humildade, a gente vai ver Jesus dando uma lição de autoridade aos discípulos e à multidão, e a gente vai ver também a manifestação dos espíritos imundos. Mas tudo isso a gente vai ver que vai confrontar, vamos dizer que a essência ou a motivação dos discípulos de Jesus. E se através desse texto a gente vai ver que os discípulos eles estavam com Jesus até esse momento, porque eles estavam com a motivação errada, pela qual não era a que Jesus queria que eles estivessem. A gente vai ver que eles vão tirar um certo tempo de caminhada, e nesse caminho eles vão discutir quem vai ser o maior. E vai ser nesse momento onde Jesus vai perguntar o que eles estão discutindo, e eles não vão falar, eles vão se omitir de responder, mas Jesus já vai saber do que se tratava a conversa, e é onde Jesus vai dar uma lição de humildade. Então, o que faltou para esses discípulos expulsarem aquela casta de demônio, a gente vai ver que o que faltou foi oração e jejum, uma vida consagrada. E isso eles vão ser ensinados nessa oportunidade por Jesus, que eles precisavam andar com essa vida consagrada, andar em oração. Porque quando era para eles orar, eles estavam dormindo. E a gente vai ver que isso, mais na frente, eles vão, de uma certa forma, ser pegos de surpresa. Vai diante dele um espírito imundo que não vai sair, porque eles não tinham autoridade, eles não tinham a intimidade com o Pai que Jesus tinha, porque Jesus orava. Mesmo Jesus vivendo nas mesmas circunstâncias que eles,
apertado pelas multidões, às vezes sem tempo até de se alimentar, mas Jesus ele não abria mão, né, do momento de oração. Jesus ele se ausentava sozinho para conversar com o Pai. E a gente vê que os discípulos eles não tinham essa preocupação. É tanto que a gente vai ver que os fariseus eles vão censurar também Jesus acerca disso. Eles vão indagar Jesus: por que teus discípulos não oram, não jejuam como os de João? E a gente vai ver que era de uma certa forma negligência dos discípulos, mas Jesus aqui no capítulo 9 de Marcos ele vai trabalhar isso na vida dos seus discípulos. Então, agora nós vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, ela diz: o discípulo de Cristo deve cultivar uma vida de serviço, humilde e abnegado, e não de busca de elogio humano. Então a gente vai ver que a ferramenta que vai ser combatida aqui, de acordo com as informações da verdade prática, é a busca de elogio humano. O verdadeiro discípulo de Cristo ele não pode fazer nada em busca de ser elogiado. Ele não tem que fazer e estar esperando o elogio humano. A gente observa que um bom discípulo, ele fecha as portas, ele fecha essa brecha do elogio humano, de achar que o mérito, ou que ele tem algum mérito em alguma obra que ele faz, né, como sendo usado por Deus ou sendo um instrumento de Deus. Então a nossa verdade prática ela nos esclarece acerca desta verdade, que o discípulo de Cristo ele deve cultivar uma vida de serviço, humilde e abnegado, e não está aí aguardando em busca de ser honrado pelos homens, de ser elogiado pelos homens. Mas a gente tem que fazer e esperar em Deus. Essa é a lição da nossa verdade prática. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o servo é transfigurado. Nessa seção de versículo, do 1 até o 8, nós vamos ver algumas lições relacionadas acerca da transfiguração de Jesus. E esse capítulo de número 9 de Marcos, é um dos capítulos mais importantes, né, de Marcos concernente a essa questão da glória, porque a gente vai ver a glória sendo manifestada aqui de forma literal. A gente vai ver a glória envolvendo tanto o representante da lei como o representante dos profetas, que vai ser Elias. Então, o que a gente vai aprender aqui no primeiro tópico acerca do brilho incomparável é de que Jesus ele começou brilhando, o seu rosto naquele brilho inacessível. A gente vai ver que as suas vestes elas começaram a resplandecer, e a gente é levado pelo comentarista da lição nesse tópico a Êxodo, quando Moisés ele é chamado como libertador do povo, quando o povo é tirado do Egito. E a gente vai ver que esse mesmo brilho ele vai de uma certa forma atentar para a glória de Deus, porque quando Moisés vai pedir para ver a glória de Deus, Deus vai dizer a Moisés que não é permitido, mas que ia colocar a mão e ele de uma certa forma ia reluzir, um reflexo dessa glória. A gente vai ver que o rosto de Moisés, conforme o texto, vai de uma certa forma ficar como o de Cristo ficou aqui. E é isso que a gente precisa destacar nesse tópico, que os discípulos aqui, quando eles viram as vestes de Jesus resplandecendo, e eles viram o seu rosto resplandecendo, eles viram ali o imaterial se revestir do material, e aquele que era o corpo literal, as vestes literais sendo revestida pelo imaterial, eles ficaram pasmados, eles ficaram atônitos, eles ficaram sem entender nada, eles perderam a questão do entendimento, do conhecimento. É como se tivesse dado um bug na mente deles. É nesse momento que a gente vai observar que eles agiram de uma forma ignorante, porque não tinham conhecimento. Eles, diante daquela glória, eles disseram para Jesus: olha Jesus, bom é estarmos aqui, porque agora nós vamos aproveitar e fazer 3 tendas. E a gente observa que quando eles usam essa expressão 3 tendas,
eles estão colocando, por ignorância, colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Então você observa que eles não tiveram discernimento espiritual para entender que Jesus era superior a Elias e a Moisés. Mas eles nivelaram. E vai ser por esse motivo que Deus vai envolvê-los naquela nuvem e vai falar dentro da nuvem, dizendo ou dando testemunho de que Jesus era maior, né, de que a lei e de que os profetas, de que a lei e os profetas apontavam para Cristo e estavam consumando-se em Cristo. E os discípulos, eles não discerniram isso, porque eles não tinham conhecimento, então agiram de uma forma precipitada, com medo, pois o texto aqui vai dizer literalmente que eles estavam com medo, estavam apavorados. Então o segundo tópico vai falar sobre as presenças ilustres. Essas presenças aqui ilustres que o nosso comentarista vai apresentar é a presença da lei, representada por Moisés, e a presença profética, representada pelo profeta Elias. Então essas duas presenças aqui, a gente vai ver que elas são ilustres, porque Elias, ele tinha sido arrebatado, né, para o céu, lá no Jordão. E a gente observa que Moisés já havia morrido muitos anos e morreu sem entrar na terra prometida. Mas aqui ele estava entrando nessa terra e se apresentando em um corpo glorioso, né, em cima de um monte. E a gente vai observar que essas presenças, elas tinham um propósito, era de nortear a pessoa e a divindade de Cristo. Era de dizer que Moisés, a lei, que Elias, vamos dizer que o cenário profético, todos eles apontavam para Cristo. Era apenas destacar a grandeza, a deidade de Jesus Cristo de Nazaré, coisas que os discípulos não entenderam naquele primeiro momento. E o terceiro tópico é o entendimento limitado. Aqui a gente vai ver, nesse último tópico aqui, do primeiro ponto, que essa questão desse entendimento limitado é porque os discípulos, eles ainda não tinham, né, entendido a verdadeira motivação para estar com Jesus. As motivações que naquele momento permeavam no coração dos discípulos é de que Jesus, ele seria um grande rei, um grande monarca, um grande líder, e eles queriam estar do lado, para que quando Jesus se manifestasse ao mundo, eles fossem um braço direito, outro braço esquerdo. A gente vai ver que essa visão dos discípulos, elas eram, ou de uma certa forma, elas reduziam a obra de Cristo. Elas, de uma certa forma, limitavam. Isso porque o entendimento deles era terreno, porque o entendimento deles era limitado, era finito. Então a gente vai ver que a obra de Cristo, ela superava tudo isso. Mas os discípulos, até esse momento, eles estavam com esse entendimento limitado. Coisa que depois de Pentecostes, eles vão ter um entendimento mais amplo, mais claro acerca desse fato. É onde eles vão explicar esse fato para os novos crentes, que vão se converter aí depois da ascensão de Cristo ao céu. O segundo ponto da lição vai falar sobre o poder da fé genuína. Se nós observarmos aqui nessa seção de versículo, do 9 ao 32, vai estar, né, ligado à questão da fé. A gente vai ver que nessa seção de versículo, a gente vai aprender que Jesus, ele vai operar mais uma vez uma libertação, e através da fé de um pai. Então a gente vai ver que essa seção de versículo vai relatar para nós aqui a questão negativa dos discípulos por não apresentar essa fé, e uma questão positiva do pai, né, daquele filho, a apresentar uma fé positiva, da qual ele mesmo vai reconhecer que é pequena, e ele vai dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. É onde Jesus vai operar aquela libertação. O primeiro tópico aqui do segundo ponto vai falar sobre a correção teológica. Aqui no versículo de número 11 do capítulo 9, nós vamos ver que
Jesus ele vai ser indagado pelos seus discípulos, e aonde os discípulos vão dizer ou relatar acerca da pessoa de Elias, é onde Jesus vai dizer a eles: olha, essa palavra já se cumpriu, Elias já veio. E Jesus estava falando ou se dirigindo à questão de João Batista, que era o precursor, que ele viria no mesmo espírito impetuoso de Elias para preparar o caminho do Senhor. E Jesus vai dizer: ele já veio, já fizeram com ele tudo o que eles queriam fazer. Ou seja, eles deram cabo da vida de Elias. Então a gente vai ver que essa correção teológica ela vai acontecer quando Jesus ele desce do monte. Quando ele está com seus discípulos, ele vai trazer também essa correção, né, teológica, que os discípulos tinham um entendimento errado com base no conhecimento humano dos escribas, dos fariseus, dos rabinos, dos anciões daquela época. Já o tópico 2, falando sobre a reação demoníaca. Aqui a gente vai ver no versículo 17 que essa questão de possessão demoníaca, ela não é algo fictício, ela não é uma obra, quem sabe, que está apenas nos livros, não, ela é real. A gente vai ver que esse fator é um fator real, é que a questão dessa possessão demoníaca, ela aconteceu nesses dias, ela continua acontecendo e ela vai sempre acontecer. E é por isso que nós, como igreja, aqui estamos. É para desfazer estas obras de Satanás, essas obras do mal, né, dos filhos das trevas. Então a gente observa aqui que essa possessão, ela estava sobre a vida dessa criança desde os primeiros passos da infância. A criança vai crescendo e essa possessão também ela vai aumentando, né, procurando tirar a vida desta criança. Então essa questão dessa possessão ela vai crescer a tal ponto do próprio Jesus chegar e libertar. E aquele jovem que era possesso, ele que não ouvia e que não falava, a gente vai observar que tinha uma finalidade dos demônios, né, agirem na sua audição e na sua fala. Eles não permitiam que ele ouvia, porque a palavra de Deus diz que o crer ele vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, dentro de nós automaticamente é gerado a fé. E através da fé nós conseguimos nos libertar, né, de todo mal, de tudo que quer servir, né, de obstáculos diante de todos nós. Então nós precisamos entender que o propósito, o objetivo daquela possessão em segurar a audição daquele jovem era exatamente para que ele não pudesse, né, falar, porque ele não ouvia, ele também não podia falar. Então, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos falar acerca da palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos, é gerado em nós essa fé, nós temos autoridade para também falar da palavra de Deus. Vamos para o próximo tópico, que vai falar sobre a disciplina espiritual. A gente vai ver aqui no versículo 24 que Jesus ele vai disciplinar, né, os seus discípulos, disciplinar não só os discípulos, mas a todos que estavam ali diante daquele acontecimento. É onde Jesus vai dar ali as primeiras lições básicas, né, para todos os seus ouvintes acerca desse quesito espiritualidade, porque esse texto também ele nos leva a entender que a questão da espiritualidade é algo vital para todo ser humano. Assim como nós temos o corpo físico, nós também temos a parte espiritual, e nessa parte espiritual ela precisa ser trabalhada. E é isso que Jesus vai mostrar, a questão dessa disciplina espiritual, aqui com base no versículo 24. Vamos agora para o terceiro ponto, que vai falar sobre o serviço leva à honra. Aqui, nesse ponto da lição, nós vamos observar que Jesus ele vai trazer algumas lições que é para reger, né, a vida ministerial dos seus discípulos. A gente vai observar que essas lições que Jesus vai demonstrar aqui
do versículo 33 até o versículo 50, são verdades ou princípios que os discípulos tinham que atentar, para que eles não viessem quebrar. É onde Jesus vai falar sobre a verdade, Jesus vai falar sobre a humildade, Jesus vai falar sobre a renúncia, sobre a santidade e também sobre a tolerância. A gente vai ver que essas lições, elas têm que fazer parte do dicionário cristão. São palavras que elas não podem ser divorciadas da nossa prática cristã, mas elas têm que estar enquadradas dentro dos nossos parâmetros cristãos. Porque se nós, de uma certa forma, ignorarmos a questão da verdade, a questão da justiça, nós vamos, de uma certa forma, cair na intolerância, nós vamos cair pela vereda da ambição e até mesmo da vaidade. É aonde nós precisamos entender que nós, como discípulos, seguidores de Cristo, a verdade ela tem que fazer parte. Assim como Paulo diz lá, que ela faz parte da armadura cristã. E a verdade ela vem exatamente para isso. Ela vem para destruir toda a vaidade. Porque quando nós temos a verdade, nós nos conhecemos a nossa estrutura, entendemos o propósito e aí nós acabamos que fechando essas brechas para a vaidade, para a ambição, para a intolerância, para todas essas características que está mais ligada aos filhos das trevas do que para os filhos da luz. Então é isso que a gente precisa destacar nessa lição. Então, essas verdades aqui, do versículo 33 ao versículo 50, que eram lições que precisavam estar impregnadas na vida dos seguidores de Cristo, dos discípulos, que era acerca da humildade, da tolerância, da renúncia e da santidade. Lembrando que essa questão da renúncia é a mesma questão da cruz. É mesmo que quando Jesus ele diz que aquele que não tomar sua cruz não é digno de segui-lo. Seguir Jesus sem cruz está fazendo errado. Então nós precisamos entender que a nossa renúncia é a nossa cruz. Nós precisamos renunciar para vivermos com Cristo, para andarmos com Cristo, para sermos seguidores com Cristo. E a santidade ela é uma das características do processo da salvação. Pois quando nós aceitamos Jesus, nós alcançamos essa posição em Cristo, santificados. Nós somos santos nos méritos, mas depois segue-se nessa caminhada a questão da salvação, que é uma salvação que a gente vem alcançar todo dia, essa santificação progressiva, que a gente tem que se esforçar para ser santo, porque é através da santidade que os nossos olhos vão ser abertos para assim ver Deus, como diz lá em Hebreus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.